Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Laís. Faço parte do grupo junto com a Franciele, a Júlia e a Luana. Nós estamos matriculadas na disciplina GL 304 da turma B, de sexta-feira, com o professor Aníbal. E o tema da nossa primeira parte do trabalho, construindo o mapa verso, uma maneira didática de inserir Python na vida de um administrador. Aqui é a nossa agenda com que a gente vai trabalhar hoje, que eu vou mostrar no vídeo para vocês. O primeiro tópico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o problema da inovação. O tópico 2, a gente vai passar rapidamente pelo ranking de inovação SDEL e seus fatores, bem como o que significa o SDEL e o que é ele. Na parte 3, a gente já vai lá para o nosso Google Colab, usando o método SDEL em Python. Então, eu vou mostrar na prática como a gente desempenhou esse projeto junto ao professor Aníbal. 4, a gente vai mostrar um pouco mais aprofundadamente o método SDEL, só que com os dados de georreferência e a API do IBGE. A quinta parte do nosso vídeo vai falar sobre a escala de cores e sua utilização, ou seja, a gente vai pegar todas essas informações e transformar em mapas. E a sexta e última parte, a gente vai pegar os dois mapas que a gente vai gerar e gerar uma comparação entre esses dois, né, concluindo que o índice de SDEL é um índice muito importante para ser avaliado. Então, em primeiro lugar, o problema de inovação. O que seria o problema de inovação e por que isso é tão importante de ser estudado, principalmente no Brasil? Como todo mundo aqui sabe, o Brasil é um país de terceiro mundo, e as cidades inovadoras são aquelas capazes de criar e manter ambientes que atraiam, retenham e desenvolvam pessoas empreendedoras. Ou seja, o Brasil ele ainda é muito escasso nisso de manter e desenvolver essas pessoas empreendedoras, justamente porque esses empreendimentos inovadores e sustentáveis podem fazer com que as cidades em si virem ecossistemas autossuficientes e inovadores por si só. Então, aqui eu coloquei também uma frase de um autor que eu gosto bastante, que é o Michael Porter, que é: numa economia globalizada, a combinação das vantagens locais é um fator ainda mais crucial. Ou seja, dando esse sentido de autossuficiência, que tem que desenvolver as pessoas também e criar ambientes empreendedores e inovadores. E a partir disso, você sabe o que é o SDEL? O SDEL nada mais é do que uma ferramenta prática de análise dos territórios, que uma vez busca identificar com mais clareza os pontos onde devem ser concentrados os principais esforços para que se promova um desenvolvimento econômico, sustentável, socialmente inclusivo e com uma visão de futuro estabelecida. Então, esse índice SDEL ele foi desenvolvido a princípio no estado de Minas Gerais, e os seus componentes são várias variáveis que são agrupadas em indicadores, que, disponibilizadas por fontes oficiais, elas montam as 5 dimensões da abordagem DEL. A estrutura do SDEL posiciona os territórios entre uma escala que varia de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento econômico. Ou seja, o SDEL nada mais é do que um índice onde reúne 5 dimensões diferentes, e a ponderação dessas 5 dimensões dá uma nota para a cidade de 0 a 1, e quanto mais próxima de 1, melhor, né, maior desenvolvimento econômico, quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento econômico. Basicamente isso, mas a gente vai se aprofundar com o passar do tempo aqui no nosso vídeo. Aqui eu trouxe para vocês as dimensões do SDEL. Então, eles basicamente são divididos em tecido empresarial, governança para o desenvolvimento, organização produtiva, inserção competitiva e capital empreendedor. E dentro dessas dimensões, existem as subdimensões, que eu não trouxe aqui para vocês, porque são várias subdimensões, e que no nosso exemplo prático vai ficar mais claro para vocês. Então, bora colocar a mão na massa, aplicando na prática o método SDEL em Python. Abrindo aqui o nosso Google Colab, então, vamos analisar um pouquinho o que o grupo fez e quais foram as orientações do professor Aníbal para o nosso projeto. Primeiro de tudo, a gente importou os dados da planilha Docs já pré-disponibilizadas pelo professor no Drive. Basicamente, então, a gente importou uma planilha um pouco sobrecarregada de informações não tão essenciais, mas que a princípio traz informações muito importantes, como os pesos, por exemplo,
e as ordens dos municípios e aqui as dimensões e as subdimensões que eu tinha mencionado para vocês. A partir disso, a gente obteve os pesos para cada critério, que nada mais é do que listar os pesos que eu mencionei aqui acima para vocês. E aí a gente resolveu armazenar apenas os dados da tabela que limpamos com os códigos disponibilizados pelo professor, para ficar algo mais limpo, mais clean, para a gente focar somente nas informações estatísticas para a nossa avaliação. Então, vocês podem observar aqui que os pesos sumiram, que aqueles outros dados não tão importantes sumiram também. Claro que ficou alguns resquícios, mas que a gente já vai resolver nos próximos códigos. Nosso quarto passo foi, então, tirar o restante das informações inúteis, não tão inúteis assim, obviamente, mas não essenciais para a nossa avaliação. E aí a gente deixou apenas as informações que a gente vai avaliar para fazer os nossos mapas futuramente. Então, a partir disso, a gente começou a colocar a mão na massa realmente com o cálculo do índice SDEL, que basicamente foi a leitura e o cálculo das colunas, printando elas aqui abaixo. Aqui temos o exemplo numérico alterando o peso após isso, então a gente importou os dados da tabela e a gente alterou os pesos para 0,5 para cada, gerando uma tabela de pesos que ficou com essa carinha aqui. Logo após ter gerado o cálculo do SDEL, a gente agora vai gerar a georreferência para a gente comparar essas informações. Então, a georreferência nada mais é do que a gente começou importando os dados da planilha que o professor disponibilizou no Drive. Então, aqui é o mesmo princípio da primeira parte, que a gente importou os dados e veio uma tabela com as subdimensões e as dimensões. Aqui a gente listou as colunas, só para a gente ter um conhecimento do que vai aparecer e do que não vai aparecer, dando ênfase aqui à coluna SDEL. Aí a gente partiu para o mesmo esquema de definir os pesos de acordo com a planilha. Então, aqui são os pesos já definidos de acordo com a planilha. E a gente contabilizou, então, agora as colunas com os seus títulos. Então, todos aqueles títulos que a gente listou, a gente associou cada um à sua respectiva coluna. Então, aqui a gente decidiu avaliar somente a coluna tecido empresarial, para a gente conseguir avaliar um valor diferenciado do que foi dado de exemplo pelo professor. E a gente obteve essa tabela, essas cidades aqui no ranking. Então, aqui aparece São Paulo, Campinas e Barueri no top 3. E Bariri, Mogi das Cruzes e Marília em último lugar. Óbvio, só recapitulando, a gente está avaliando a coluna tecido empresarial. Então, é apenas essa coluna aqui. Como São Paulo é uma grande capital, obviamente ele ficou em primeiro lugar porque ele atingiu o número máximo, que é aquele número que eu mencionei para vocês, de 0 a 1. Ele foi o que chegou a 1, inclusive, então é um número excelente para tecido empresarial, tá bom? Então, depois disso, que a gente associou essa georreferência com o cálculo do SDEL, a gente vai importar os dados de contornos da cidade do estado de São Paulo para a gente começar finalmente a fazer os mapas que eu prometi para vocês. Então, aqui a gente começou a importar os dados. Aqui a gente usou um JSON com request para trazer justamente esse serviço, né, dos dados. E aí ele trouxe essa tabela toda em números para a gente. Então, a gente finalmente transformou essas coordenadas em tabela. Então, a gente transformou isso aqui, como vocês podem observar. A gente separou por ID e municípios. E aí, finalmente, a gente juntou as duas tabelas para analisar os resultados. Então, aqui no Final Data, a gente juntou o ID e os municípios com o cálculo da georreferência. Aqui a gente excluiu as células de valor NaN, que são basicamente as células aqui acima,
que são essas células que aparecem por último, que não são de grande relevância para a nossa avaliação. E aqui fica a visualização final da tabela, que é a Final Data, com os IDs e municípios. Aí ficou bem legal. Aqui a gente mostrou um pouquinho o cálculo do SDEL para as cidades listadas, então aqui a gente chamou a Final Data novamente e a gente mandou printar apenas os municípios, o SDEL, para ficar uma visualização mais clean. Aqui são as coordenadas. E aí a gente obteve o valor de SDEL, como eu tinha havido dito para vocês. Após todos esses cálculos e essas comparações, a gente vai partir para algo mais visual, ou seja, a gente vai criar um mapa coroplético. Esse mapa coroplético nada mais é do que você mostrar visualmente aqueles resultados acima que eu mostrei para vocês. Então, a gente aqui mandou importar o Folium, que basicamente ele é responsável por criar essa visualização. Então, aqui a gente mandou importar as informações que a gente definiu acima. Então, aqui pode reparar que a gente... Opa, deixa eu tirar o zoom. Que a gente pediu para o contorno apenas do estado de São Paulo. Então, aqui são o contorno das cidades, o contorno do SDEL. Aqui, como vocês podem ver. E aí, agora a gente vai aperfeiçoar esse mapa. Então, a gente agora vai mudar as escalas de cores. Então, aqui a gente definiu que a escala de cores que a gente quer, que é azul, amarelo, laranja, vermelho e roxo, para essas variáveis aqui, que aumentam conforme aproxima-se do SDEL. Então, a ideia é, quanto mais próximo de 1, mais roxo, quanto mais próximo de 0, azul. Para a gente conseguir enxergar nesse mapa o contorno das cidades na cor que a gente desejou. Aqui eu pedi para printar os municípios, então, basicamente, para a gente visualizar essas cores. E aqui, trago para vocês o nosso mapa. A gente escolheu uma escala de cor mais quente, mais amarelinha. Então, aqui, como vocês podem observar, em azul tá as cidades, aquelas cidades que eu excluí, que eu falei para vocês. E aí, vermelhinho São Paulo, obviamente, e o resto do estado com outros tipos de cor. Então, aqui para vocês ficou a tabela final com as informações que a gente coletou. E aqui a gente está importando para a gente definir nossa própria escala da Final Data do SDEL. Então, a gente definiu que são essas as quantidades do peso. E aí, aqui a gente trazendo o mapa cloroplédico para vocês. Então, rodando, né, esse código, tá vendo, ó, o mapa ficou bem mais bonito. Por quê? Porque agora ele está mostrando o SDEL junto. Então, aqui são basicamente São Paulo, né, a única cidade em roxo. E aqui os tons da escala que a gente escolheu no grupo para a gente mostrar o índice de SDEL para o estado de São Paulo. Repare que as cidades também têm o contorno em preto, então dá para você separar bem uma cidade da outra. Então, aquele contorno que eu disse para vocês está aqui. Então, ficou um mapa bem bonito para a gente avaliar. E por fim, então, a gente vai fazer um comparativo. A gente fez um comparativo entre os mapas. Então, primeiro, a gente importou o primeiro mapa, né, com a nossa escala. E aí a gente importou o segundo mapa com a escala, né? Então, aqui temos o mapa final, mostrando a comparação de um com o outro. Lembrando que, né, é só um exemplo, dava para usar outros tipos de escala de cor. Tanto é que, como um mapa está sobreposto ao outro, se vocês virem aqui, ó, dá para vocês desmarcarem. Então, aqui não aparece nada. Se eu clicar aqui, vai aparecer só as cores do SDEL. E só aqui vai aparecer as cores do mais soma, que basicamente é o método Prometheus.
Mas nós achamos interessante fazer outro tipo de comparação, até para vocês conseguirem enxergar o mapa ao lado do outro e não sobreposto ao outro, porque eu acho que é muito importante vocês olharem um ao ladinho do outro para ficar uma visualização bem melhor. Então aqui basicamente a gente usou o método Dual Map. Então a gente trouxe aqui a nossa primeira escala, só que aqui a gente diferenciou a segunda escala, a gente colocou soma ponderada no lugar de SDEL, ou seja, a gente está usando os dois métodos diferentes. E aí aqui a gente mandou printar o nosso mapa finalmente. Então aqui é o SDEL e aqui é o soma ponderada. Então basicamente são dois mapas para a gente fazer a comparação de um com o outro. Então ficou bem legal, se vocês repararem, a gente também usou uma escala de cor diferente para saber diferenciar. Então, basicamente, o que a gente pode chegar na conclusão final é que São Paulo, disparada, é a cidade com os melhores índices. Aqui no sul de São Paulo, aqui no litoral sul de São Paulo, é onde concentra as cidades com os menores índices de desenvolvimento econômico, justamente por ser uma área muito rural ainda, que vive do litoral, que vive, né, de plantações. Faz divisa com o Paraná, que também é um estado bem mais rural. E a região de São Paulo, aqui mais pro interior, a gente está formando aqui a região de Campinas, onde Limeira se encontra. Está cada dia mais desenvolvido e o desenvolvimento econômico aqui está crescendo exponencialmente. Essa foi uma das conclusões que o grupo chegou. Obviamente que a gente não conseguiu chegar em todas as conclusões que a gente gostaria, mas o próximo projeto, o projeto número 2, não vai faltar oportunidade para a gente realizar esse tipo de avaliação. Então aguardem o nosso vídeo do projeto 2, o professor vai disponibilizar tanto um quanto o 2 para vocês, então fiquem atentos às redes sociais, ao canal do YouTube do Aníbal Azevedo, porque lá também tem outros conteúdos para quem se interessa em Python. E Python não é uma linguagem de programação apenas para profissionais da área de TI. Nós, por exemplo, somos alunas do curso de administração da Unicamp, então isso melhorou muito a nossa rotina para quem trabalha em empresa, para quem trabalha com análise de dados. E isso houve uma melhora, um upgrade assim, de conhecimento inestimável, e isso graças ao professor Aníbal, que teve essa iniciativa. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. O professor está 100% disponível caso haja dúvidas com qualquer parte do código. No canal dele também tem o link para os códigos, caso vocês queiram replicar aí na casa de vocês. E muito obrigada pela atenção de todos, tá bom?